Eu até brinco, quando eu fiz a cirurgia, que foi em 2010, naquele ano eu gravei um disco chamado Double Face, eu ganhei o Grammy Latino. Deus não precisa nem me ajudar nessa hora com a Graciela, ele não atrapalhando, já tá bom demais. Zezé de Camargo está absolutamente decidido a excluir Deus da sua vida. Pilastra da Verdade. Voltei com novos argumentos, novas indagações. Mais uma vez, Antônio Galvão com vocês em mais um vídeo chegando a partir das 5 da manhã de todos os dias. Talvez você não recebe as notificações dos vídeos, porque às vezes o YouTube não entrega mesmo. Não sei o que é que acontece. Ou se entrega, não sei por onde. Algumas pessoas dizem, Antônio, não estamos recebendo notificações dos teus vídeos. Isso acontece com vários canais, até canais famosos. Mas é fácil, o nome do canal é Pilastra da Verdade. Você colocando em cima ali, no cabeçalho do YouTube, Pilastra da Verdade, já vai chegar no meu canal. Você já vai ver de cara o canal Pilastra da Verdade e vai mostrar o vídeo mais recente do canal. E aí você assiste o vídeo. Agradeço de coração a todos vocês pelo apoio e vamos para frente, porque atrás vem crente. O vídeo de hoje é um pouco polêmico. Mas é um vídeo muito bom. Muito bom. Antes de tudo, deixando claro, quando eu faço determinado comentário aqui que eu uso algum vídeo, alguma fala de alguém, eu tenho respeito pela pessoa, pelo ser humano, pela família da pessoa e até pela fé, né? Aquele sentimento que a pessoa tem naquilo que acredita. Mas eu critico aqui apenas as ideias, os efeitos que não têm resultados positivos dentro do sistema religioso. E tem coisa que não dá para passar batido. Tem coisa que não dá para passar o pano, jogar para debaixo do tapete. E aqui sempre eu vou estar indagando coisas que para mim são absurdas. E essa que eu vou falar aqui nesse vídeo é uma das coisas absurdas que eu acho, na minha opinião, quando as pessoas se aproveitam de determinadas situações para achar que estão com certas razões sem nenhum sentido. É o que eu chamo de oportunismo. Então, o vídeo de hoje eu vou falar de um oportunismo. Para mim, isso é um oportunismo. E o vídeo de hoje envolve ele, famoso, é o que está rolando aí na internet há muito tempo, até que me cobraram isso, que eu falasse sobre esse caso, que envolve uma polêmica aí sobre a imagem do cantor Zezé de Camargo. Zezé de Camargo, da dupla Zezé de Camargo e Luciano. E na verdade o que está acontecendo contra o Zezé, na minha opinião, é uma injustiça. É uma injustiça o que está acontecendo. O oportunismo religioso, de uns religiosos fanáticos, esse oportunismo tem feito realmente uma injustiça contra o Zezé de Camargo. Antônio, você vai ser advogado do Zezé de Camargo? Não, não sou. É uma dupla que eu deixei muito tempo de... Quando eu estava na roça na época, aquele tempo do sertanejo, eu até curti muito, mas depois deixei de curtir. Acho uma dupla que fez um sucesso muito grande. Tenho certeza absoluta que eles realmente não precisam financeiramente de ajuda de ninguém. Fizeram realmente o papel deles e conseguiram tudo financeiramente que eles sonharam, até mais um pouco. Em algumas entrevistas eles falam isso. E o Luciano, até já falei sobre o Luciano aqui, numa suposta conversão do Luciano, que agora é religioso, é crente. Ele tem direito de escolher o que ele querer ser para a vida dele. Mas sabemos que a família de Zezé é uma família extremamente religiosa. A mãe de Zezé é assembleiana. E o que sabemos também é que Zezé não é ateu. Ele não é um ateu e muito menos um ateu militante. E por isso que eu digo que o que estão fazendo com Zezé é uma injustiça por conta de uma fala
que em uma das entrevistas dele, ele falou algo a respeito de Deus, desse Deus aí que não se pode nem falar nada. E ele falou como se fosse uma brincadeira. E por conta disso, os oportunistas aproveitaram e falaram o seguinte, que Zezé de Camargo está perdendo a voz porque zombou de Deus. Cara, o que Zezé falou foi pouco tempo, algo simples, normal, tá aí na internet. Você coloca aí o que Zezé falou acerca de Deus. Coisa simples. O problema da voz de Zezé já vem de muito tempo, a gente sabe disso, porque ele forçava muito a voz, o tom agudo, deu um problema nas cordas vocais e depois não voltou mais o que era. Ele ainda tentou cantar, ainda conseguiu fazer faz ainda até hoje muitos shows, gravar, mas todos nós observamos que a voz de Zezé não é mais a mesma. Quem gosta de curtir aquele sertanejo, Zezé de Camargo, Luciano, Leandro e Leonardo. E não foi só Zezé, vários cantores passaram por isso. Tem cantores que não conseguem cantar como cantavam. O Leonardo, por exemplo, não consegue. Vários cantores. E cantores que não são ateus. Então, a única coisa que o Zezé quer continuar cantando, que acho que é o sonho dele, é sempre estar cantando. E não consegue mais colocar aquele agudo na voz que ele tinha. Não consegue. E a gente sempre diz, Zezé não precisa provar nada pra ninguém mais. Mas ele gosta de cantar. E não tem nada a ver o que aconteceu com ele. Ele é de uma família religiosa, ele respeita a religião da família, da mãe. E ele tem uma influência religiosa, que ele não é ateu. Por isso que eu digo que é uma injustiça. Então, vamos assistir um pouco, ouvir um pouco do que diz um cidadão famoso aqui, falando sobre o Zezé, famoso na internet, um criacionista famoso. E eu entro com uma indagação mais precisa sobre isso, para que vocês possam entender que o que esses religiosos estão falando não tem nada a ver. Porque se isso fosse verdade, o que seria de mim? O que seria do Jason Ferrer? O que seria de Antônio Miranda? Porque nós não acreditamos neste Deus. Nós não acreditamos. Nós mostramos aqui que se existir um, não é esse da Bíblia, por conta dos textos de atrocidades que tem. E eu continuo falando. Minha voz tá boa. Não fiquei mudo. O Jason também não. O Antônio também não. E vários aí da internet, né? Vários amigos que estão aí fazendo um trabalho maravilhoso, um trabalho bom, a respeito de tentar estimular pessoas a se desligarem de sistema religioso, independente de continuar com fé ou não. Estamos aqui tentando abater sua fé ou tirar você da sua fé, não. Mas a gente tem mostrado que todas essas crenças é uma mentira. Vamos ouvir aqui. Vocês vão ouvir o que esse cidadão fala acerca do Zezé. E eu entro com o argumento final nesse vídeo. Vamos lá. Zezé de Camargo, da dupla Zezé de Camargo e Luciano, pode estar brincando com fogo e colocando um fim na sua carreira musical. Preste atenção nisso. E eu vou dizer a vocês quem é que tá falando aqui. Ó, quem tá falando aqui é um tal de Carlos Einar. Ou Reinar, quem sabe, com H. Que é um religioso famoso que tem aqui na internet. E o canal dele já diz tudo isso. Vamos ouvir o que esse cidadão fala do Zezé. Ele zombou de Deus de uma forma grotesca, falando algo muito desrespeitoso ao Criador. É impossível que ele não saiba que o que ele está passando hoje é uma consequência da zombaria dele contra Deus. Gente, o que Zezé falou não tem nada a ver, cara. Olha o oportunismo dessas pessoas. Observe o oportunismo dessas pessoas. Ele fala de Deus como se fosse uma realidade. Ou como se isso aí fosse realmente algo que não tem como contestar. Tudo que realmente acontece é ação de Deus do bem.
como se acontecesse de fato. Olha só. E se ele não se arrepender, mais complicações virão sobre a sua vida. Porque zombar de Deus é uma atitude extremamente perigosa. Olha só, cara. Preste atenção o que é que esses caras, o que é que essas pessoas fazem para colocar um conteúdo na internet, para aproveitar de uma situação. Primeiro, ele vai continuar falando. Vamos conhecer o que foi que Zezé falou aqui. Vamos ver o que foi que Zezé falou. Deus não precisa nem me ajudar nessa hora com a Graciele. Ele não atrapalhando, já tá bom demais. Oh. Você não acha que Deus foi um pouquinho injusto com a gente, cara? Bola. Por causa de quê, irmão? Pô, pra que a gente quer 10 dedos na mão, cara? Um já resolveu. Tem um pinto só, cara. Vamos continuar com ele aqui, com esse aqui falando. Vocês ouviram o que foi que Zezé falou. Vocês ouviram o que foi que Zezé falou, que não tem nada a ver, cara. Olha o que é oportunismo. Esse aqui é um dos. Tem vários na internet falando sobre isso, que se aproveitaram da situação para fazer vídeos falando sobre essas besteiras aqui, olha só. Pois está desafiando a autoridade e a soberania divina. Essa atitude é uma atitude ofensiva ao Criador. É uma negação, é uma recusa que criador, em reconhecer a presença e a santidade divina do Eterno. Esse comportamento pode levar a uma série de consequências negativas, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Nossa, que Deus vingativo, hein, moço? Ei, que Deus vingativo que você acredita, hein? Como diz a palavra em Gálatas, capítulo 6, verso 7, não se enganem, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Olha só, cara. Ele leu o texto do Conto do Seu Vigário. Olha o texto que ele leu. Não se enganem, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Qual Deus, cara? Qual? Cadê? É uma coisa séria que passa na mente desse povo. Tudo leva para a Bíblia, viu? Tudo leva para o texto da fábula, o livro fabuloso. A zombaria contra Deus, ela pode se tornar um pecado imperdoável, porque ela pode ser vista como uma negação direta da existência do Senhor. Além de ser uma atitude gerada por um sentimento de prepotência, arrogância e desrespeito, né? Achando que por circunstâncias favoráveis da vida não precisa-se de Deus. Zezé de Camargo está absolutamente decidido a excluir Deus da sua vida. Olha, né? Depois que coisa! Junto ao seu irmão Luciano, ao longo de suas carreiras, venderam cerca de 50 milhões de discos. E de acordo com fontes, Zezé tem uma fortuna estimada em torno de 200 a 300 milhões de reais. Nossa, que castigo de Deus, hein? Fontes apontam que seja um valor muito mais alto. Será que fortuna, riqueza, fama, dinheiro é suficiente para zombar e excluir Deus da sua vida? Que me revoltou e vai revoltar. Olha só, ele vai colocar também. Fala aí. Então eu peço que vocês fiquem aí, não saiam desse vídeo, porque esse vídeo vai edificar muitíssimo a sua vida espiritual e vai colocar temor. Olha que coisa, cara. Preste bem atenção. Ele está dizendo o seguinte, que esse vídeo vai edificar pessoas. Ou seja, ele está falando de uma suposta derrota com Zezé, porque Deus está vingando de Zezé de Camargo, porque falou algo. E ao mesmo tempo ele diz que esse vídeo dele vai edificar pessoas. Ou seja, a derrota de alguém por conta de um Deus vingativo vai edificar alguém. Cara, como é que não faz um trabalho desse que nós estamos fazendo? No coração de vocês, para nunca agravar ou ferir o sentimento de Deus. Ei, até parece que ele conhece Deus, ó. Ele acha que não precisa de Deus para nada. Por ter uma das vozes mais famosas entre os cantores sertanejos do Brasil, ele tem mais de 50 milhões de discos vendidos e uma fortuna avaliada em milhões. Agora, sem Deus e sem a voz, o que vai fazer? Luciano já tomou um bom caminho. Se entregou a Cristo, se batizou Luciano já se alienou. Está seguindo a Jesus. Se Zezé fosse um cara sem raízes, sem uma base de fé na família, o pai falecido, sua mãe Dona Helena, que está viva, ambos cristãos assembleanos. Zezé sai com uma conversa dessas e ele já está colhendo. Olha, porque se a pessoa zomba de Deus, debocha de Deus e não colhe as consequências, então isso aqui é mentira. Porque aqui dentro diz, não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Gálatas capítulo 6, verso 7. Volta aqui para mim.
Agora preste atenção. Eu dou risada, cara, quando eu... Mas a gente se preocupa também. A gente se preocupa também. Agora, nós que somos ateus, que estamos aqui militando contra o sistema religioso, nós que estamos aqui falando o tempo todo sobre este livro mentiroso em muitas coisas, um livro sanguinário, se torcer sai sangue, mostrando textos absurdos amando do Deus de Israel, que não foi do Deus coisa nenhuma, de um invento, né? A gente só isenta essa questão de Deus porque a gente sabe que ele não existe, né? Ele não existe. Ele só existe para Zezé, que ele falou aquilo ali, então vai ser punido porque ele existe para Zezé e existe para todos aqueles lá. Por isso que ele vai ser punido, porque Zezé acredita que ele existe e zombou dele. É aí, por isso ele vai ser punido. Então quem não zomba de Deus por não acreditar em Deus não vai ser punido. Talvez os ateus serão livres disso, né? Que a gente não zomba daquilo que a gente não acredita, que a gente sabe que não se apresenta em lugar nenhum, não está por aí em lugar nenhum. Não ouve ninguém porque não está por aí, não vê ninguém porque não está por aí, na minha opinião hoje. Cara, quando o cidadão fala uma coisa dessa, uma pessoa fala uma coisa dessa, imagine o que essa pessoa consegue construir na mente ainda das pessoas alienadas, o medo que essa pessoa consegue construir mais ainda, aumentar, multiplicar na mente de quem acredita. Cara, a pessoa pegar uma situação como essa, Zezé falou isso há pouco tempo, cara. Zezé falou isso, eu mostrei um trecho aí que ele falou em outra entrevista que não só ele, mais de 20, é verdade mesmo, mais de 20 pessoas passaram por isso. Problema na voz. Aconteceu. Ele continua cantando porque ele gosta de cantar, mas não precisa cantar mais. O cara é riquíssimo. Tem tudo. Ele parar de cantar a qualquer momento, isso não vai fazer diferença nenhuma para ele. Mas ele continua insistindo. Então esse monte de alienado pega um parágrafo falado, uma coisa assim, para ter um motivo para falar do cara. Então, para mim, na minha opinião, é uma injustiça ao Zezé, porque se o Zezé fosse hoje, tivesse um canal ateu militando, gente, assim como eu, gente, não acredito nesse Deus, meu irmão lá acredita, minha mãe acredita, mas eu não acredito. Eu sei que ele não está em lugar nenhum, porque a gente vê que quantas pessoas necessitadas aí não há contribuição nenhuma, inocentes morrendo, e é tanta coisa que a gente vê neste planeta que ele poderia intervir e ele não intervém porque ele não está aqui. Ele poderia até ter um motivo de falar, mas Zezé fala uma brincadeira, cara. É uma brincadeira que ele fala sobre esse Deus. Aí eles pegaram isso aí e disseram, não, vamos colocar sobre o problema do Zezé, que já vem muito antes de Zezé falar. É como se Deus já estivesse cobrando de Zezé antes de Zezé falar. Porque o problema de Zezé aconteceu antes do que o que ele falou. Você entendeu? Quanto tempo atrás que aconteceu esse problema na voz dele? Uma situação muito difícil na voz do Zezé. Agora que ele falou isso, a punição veio porque Deus sabia que lá na frente ele ia falar isso. A gente tem que engolir essas coisas. A gente tem que engolir. Só que aqui no canal Pilastra, na verdade, não passa batido, não. Aqui não. E Zezé não precisa de Deus. Eu não preciso também desse Deus, não. Nem eu, nem nenhum dos meus amigos. Eu tô aqui, tô falando. Tô comendo, tô bebendo. Pode acontecer qualquer coisa comigo. Se acontecer, é normal. Pode acontecer com qualquer pessoa. Mas é isso que vocês querem. É isso que vocês querem. É isso que a classe religiosa quer. Eu fiz um vídeo falando sobre o vídeo anterior, falando sobre... Eu completei a idade de 51 anos. E eu estava comemorei com minha família, ganhei presente, todo mundo mandou para mim muitas felicitações. Aqueles que lembraram, mandaram, aqueles que não lembraram, não tô cobrando de ninguém, porque não é fácil. Muitas pessoas também nem sabiam ainda, até dos meus amigos, mas não tem nada a ver, mandaram sim, todas as pessoas mandaram aí as felicitações. E eu falei das profetadas que tiveram contra mim, quando eu declarei que eu não acreditava mais nisso. Deus vai lhe cobrar.
Não, com Deus não se brinca. É tudo isso. Isso é para confirmar o que eu falei aqui. Mas tudo isso é oportunismo, cara. E tudo isso é algo que não tem nenhum sentido. Mas eles são assim. Eles querem pegar um mal e jogar em cima da pessoa para dizer que é Deus que está cobrando. Como quem diz, tá vendo aí? Foi brincar com Deus, tá pagando o preço. Tá sem voz. Grande coisa. Como se Zezé de Camargo precisasse da voz dele, de cantar. Ele tá falando, né? Falando, fala bem. Pra sobreviver. Ah! Cara. Eu não entendo isso não, cara. Tem hora que eu tenho que parar e dizer e pensar como eu fui burro de acreditar de um dia ser desse jeito. De acreditar nessas coisas dessa forma a ponto de julgar as outras pessoas por conta de algo que não tem sentido. Porque pra mim, isso aí é como se fosse um julgamento precipitado. Ele tá passando por isso por conta daquilo. Porque ele falou isso, sendo que todo mundo sabe que o problema de Zezé de Camargo já vem de muito tempo. Aconteceu com a voz dele, aconteceu com Lula, né? Com a voz de Lula também, até hoje. Que o Lula, acho que até hoje ainda tem problema nas cordas vocais, mas Lula não é cantor, não precisa cantar. Mas observa que Lula fala: companheiro, é o seguinte, companheiro, o Brasil sabe o tanto que eu luto por esse país. Esse país é um país que eu faço de tudo pra ver ter total desenvolvimento. E todo mundo sabe disso. A voz de Lula é mais ou menos assim. Tento imitar, mas talvez não seja um imitador. Mas Lula fala assim: companheiro, é o seguinte, é por isso que eu tenho que dizer o seguinte, que tem pessoas que dizem que eu perdi minha voz porque eu falo mal de Deus, mas eu nunca falei de Deus. Acho que eles nunca pegaram um vídeo de Lula falando de Deus, né? Por isso que eles não fazem vídeo dizendo que Lula fala desse jeito e tá com problema com a voz, porque fala de Deus. Cara, e o canal Pilastra da Verdade tá aqui pra mostrar as verdades do dia a dia. Então isso que aconteceu com Zezé de Camargo não tem nada a ver. E eles vão sempre procurar um motivo para falar. Só que esse motivo não tem nada a ver. Estão sendo injustos com o cara porque o cara não é ateu. Se fosse ateu, dirá, porque ele é ateu. Não é. E ele fez uma brincadeira. E a família toda é religiosa. O próprio Luciano é religioso. Ele não quis ir lá para uma igreja evangélica, mas quem sabe até o final da vida dele possa ser que ele queira ir, porque ele é de uma família extremamente religiosa. É difícil. Mas o cara ganhou tudo que ele queria na vida. Todos os sonhos realizados, até coisas que ele mesmo diz em algumas entrevistas que ele nem imaginava, ele conseguiu conquistar. Só que o problema da voz é porque ele zombou de Deus. Fico por aqui, Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Fui, mas eu volto e volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Pilastra da Verdade.